pessoal, página 11, questão 6. Isso. Olha só, galerinha. Uma senha com 3 algarismos distintos. 3. Só que não é qualquer algarismo, é só o 7, o 6 e o 8. Qual é a probabilidade de esta senha ter o algarismo da direita ímpar? Único número ímpar? 7. Nós vamos usar o princípio fundamental da contagem para descobrir quantas senhas desse jeito nós podemos fazer. Sobraram quantos números para cá? 2. E quantos números para cá? 1. 2 vezes 1? 2 possibilidades da senha terminar com 7. 2 possibilidades da senha terminar com 7. E quais são as possibilidades totais de senha? 3 números, 2 números, 1 número. 3 vezes 2, eu tenho 6 possibilidades de senha e 2 delas terminam com um número ímpar, que é o 7. Calculei o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento. É só fazer divisão. Só tem um detalhe, ele falou que podia repetir? Não, eram distintos. Distintos. Ah, tá, porque se pudesse repetir, né, aqui seria 2 vezes 2 e aqui seria 3 vezes 3 vezes 3. Só isso. 2 sextos. 1 terço, 0,333 ou ainda 33,333%. Tranquilinho essa aí, hein? A pessoa na prova vai ter que fazer, tipo, colocar 2 vezes 1 vezes 7. Não, na verdade, se tu fizer mentalmente e quiser só fazer esse cálculo... É porque eu coloquei sem 1 problema. terço direto. Sim, sem problema nenhum. Essa questão é muito simples, né? Não teria grandes dificuldades. Talvez eu pudesse colocar alguns numerozinhos a mais aqui, né? Para o aluno ter que se obrigar a fazer uma multiplicaçãozinha ali. É o máximo que eu poderia fazer. Fiquei até tentado de colocar essa questãozinha aí na prova. Vamos lá, página 12 agora, exercício 4 e 6, não é isso? Estou louco para fazer esses 6 aí, mas vamos no 4 primeiro então. Página 12, exercício 4. Falava o seguinte, ó. Um experimento aleatório é realizado. A probabilidade de ocorrer o evento A é 8/21. Essa eu duvido. A probabilidade de não ocorrer o evento A... É irritante, né? Pô, cara, acabamos de revisar que é 1 menos a probabilidade do evento. Ou seja, 8/21, 21/21 menos 8/21, 13/21 é a probabilidade de ele ocorrer. Certo? Ela vai estar, mas não dessa maneira, né? 2 pontos esse cálculo, né? Num somatóriozinho ou num verdadeiro ou falso, um dos itens vai te cobrar isso, sem dúvida nenhuma. É obrigatório, não pode fugir da prova isso aí. Item D. E agora sim, questão 6. Cara, como tem questão, né, que é delicada a interpretação dela, né? E eu vou te confessar, às vezes, mesmo pra mim, eu tenho que ler 2, 3 vezes a questão e pensar todo cauteloso pra não cair na pegadinha do cara. Hoje de manhã mesmo, estava resolvendo uma questão do site onde eu trabalho. É uma questão boba, mas boba mesmo. Mas a maneira como ele começou a questão me deixou meio cabreiro, sabe? Eu disse, esse cara quer me engrupir, cara, ele quer me... Aí eu fiquei inseguro de responder a questão. Eu tive que fazer o cálculo umas 2, 3 vezes até me convencer. Não tem como ele me enganar nessa questão, né? Mas acontece. Era uma questão boba ainda. Essa aqui tá mais bonita, ó. Página 12, questão 6. Seja E o espaço amostral de um experimento aleatório e seja P uma propriedade que caracteriza alguns elementos de E. Número par, número primo. Isso é uma propriedade do cara, né? Podemos afirmar que os eventos, evento A, X pertence a E, tal que X possui a propriedade P. Números pares, por exemplo. E B, o evento B é X pertencente a E, tal que X não possui a propriedade P, tipo, os números que não são pares. São tais que... Ele me falou que propriedade é essa? Ele me falou que espaço amostral é esse? Eu poderia afirmar então que a probabilidade de A é maior que a probabilidade de B? Pô,
Tem situações em que os números pares podem ser mais que os não pares e pode ter situações que os não pares são maiores que os pares, depende do conjunto. Então eu não posso afirmar quem é maior, quem é menor. A letra A é um absurdo, a letra B é um absurdo, como é que eu vou afirmar quem é maior que quem se eu não sei do que ele está falando? A letra C, P de A mais P de B igual a 1. Peraí, deixa eu ver, possui a propriedade P e não possui a propriedade P. Pô, é exatamente aquilo que a gente discutiu no começo da aula, na verdade. Né? Se o cara calcule a probabilidade do número ser par, 20%, a de não ser par, portanto, 80% é automático. Só que ele não colocou de um jeito bem didático, ele colocou de um jeito bem técnico, matemático, por isso que ficou difícil de interpretar. É a letra C, sem dúvida nenhuma. Só vamos analisar as outras para ver se não tem alguma coisa correta também, né? A menos B é vazio. O número de os elementos A, os elementos do conjunto A são diferentes do conjunto B. Como é que subtrair os elementos de um com o do outro vai dar o conjunto vazio? Só se eles fossem idênticos, esses conjuntos. E eles são conjuntos distintos. Obrigatoriamente, porque um deles tem a propriedade de P, o outro não tem. Então se num conjunto é um número par, no outro é o não par. Como é que eu vou subtrair os números pares e números não pares e vai dar vazio? Não tem nem como subtrair esses conjuntos, na verdade. Vai continuar dando o conjunto A. A menos B tem que dar o A. Porque o que é A menos B? É pegar os elementos de B e retirar esses elementos de A, né? Lembra? Lá no começo do primeiro ano a gente trabalhou com isso. Então se tivesse A menos B igual a A, estaria verdadeiro. A intersecção com B é o próprio A. Está dizendo que o conjunto B tem os elementos do conjunto A dentro dele. E falava lá que não, que o conjunto B era formado por quem não possuía a propriedade P, enquanto o conjunto A possuía a propriedade P. Qual seria o correto do item E? A intersecção com B está escrito como é A. O que deveria estar escrito? Conjunto vazio, porque A e B não tem nenhum elemento em comum, não é? Então teria que ter conjunto vazio ali. Confirmamos que a única correta é a C. Legal essa questãozinha então. Tá quase, meu querido. Agora vamos para a página 14, a derradeira. Quanto tempo eu tenho? Maldição! Página 14. Página 14 falava o seguinte no troca de ideias. Faltou alguma coisa da 13? Não, né? A 13 a gente corrigiu, não corrigiu? Sim, corrigimos. Troca de ideias. Em uma pesquisa com 100 adolescentes sobre a preferência entre jogos no computador e jogos nos consoles de videogames, constatou-se que 30 não gostavam de jogar games. Tá bom. 60 gostavam de jogar em consoles de videogame e 30 no computador. Eu gostei dos 30 que não gostam de jogar. Não gosto. Letra A. Desta forma, determine quantos adolescentes gostam de jogar no computador e nos consoles de videogames. Eu achei legal, cara. Teve aluno que já na mesma aula que eu sugeri o exercício, já chamou, professor, eu esqueci como é que é a técnicazinha para matar essas questõezinhas. E realmente essa é uma técnicazinha que vale a pena exercitar ao longo do ensino médio todo para no vestibular tu fazer ela com tranquilidade. Se tem uma pesquisa e tem 100 pessoas que foram pesquisadas, e eu quero mapear o comportamento dessas pessoas numa pesquisa de opinião, se a pergunta são duas, ou é console, ou é PC, computador, pode ser. Aí é que tá, galera, olha que legal, eu poderia fazer uma bola do não é nada. Isso é mais fácil, vai ficar melhor organizado se a gente não colocar nesses diagramas. Diagrama de Venn, o nome disso, né? Diagrama de Venn. Querido Venn. E aí, galerinha? Olha que interessante, ele falou que 30 não tá afim de jogar, não gosta, não curte a brincadeira, tá ali fora então, beleza? Falou que 60 gosta do console e 30 do computador. Quer dizer que esse número mais esse tem que dar 60. E esse mais esse tem que dar 30. Só que eu não sei quanto que gosta dos dois ao mesmo tempo. E aí? Já que eu não sei quanto é que gosta dos dois ao mesmo tempo, eu chamo de X. Porque eu não sei quanto gosta dos dois ao mesmo tempo. Mas eu sei que a galera que gosta de console ao todo é 60. Para que esse mais esse dê 60, que número que eu boto aqui? 60 menos X, porque aí 60 menos X mais X dá os 60. Tu vê que delicadinho que é esse raciocínio. Certo? Vai, o que eu boto aqui? Já que ele falou que no computador dava 30, eu vou colocar 30 menos X. Assim, 30 menos X mais X dá o todo do computador 30. Como é que eu faço para achar esse X agora? 60 menos X mais
60 menos X, que é os caras que gostam só de console, mais 30 menos X, que são os caras que só jogam em PC, mais 30, que são os caras que não gostam de brinquedinhos eletrônicos, mais os tarados que jogam qualquer coisa que apareça na frente, igual ao total das pessoas pesquisadas, 100. Então tu vê, cara, isso não é trivial, isso merece atenção, esse raciocínio. E esse raciocínio, na verdade, é um raciocínio que vem lá do início do ano passado, que só foi embutido aqui na questão porque o autor da questão foi muito astuto em nos relembrar essa técnica tão importante. Vamos ver como é que vai finalizar essa brincadeira? 120 menos x igual a 100. Então 120 menos 100 igual a x. Portanto, os tarados são 20. Os loucos jogam em qualquer coisa. Bom, aí é que tá, na verdade, a gente só calculou o número de pessoas que gostam das duas brincadeiras, né? Desta forma, determine quantos adolescentes gostam de jogar no computador e nos consoles. Era isso a letra A mesmo. Era isso. Eu falei que era 20%, mas era menos. Ah, sim, sim. É que na verdade ele perguntou quantos que jogam, né? Ele não perguntou a porcentagem, mas é isso aí. Daria para passar uma porcentagem, por que não? Letra B. Escolhendo-se aleatoriamente um adolescente desta pesquisa, qual é a probabilidade de ele gostar apenas gosta de jogos apenas no computador? Só no computador, quem? Quanto? 100 embaixo, tudo bem, concordo. Quanto que é em cima? 30? Ah, tá. Deixa eu ler de novo, de repente eu li errado. Gosta de jogos apenas no computador, ele não gosta no PC. Né? Não gosta no console. Isso, é isso que é importante, ó. É 30, que eu estava escutando 30 na verdade. 30 menos os 20 que jogam qualquer coisa. Então tem 10 caras que é ortodoxo. Não, é só no PC. Me aparece com um jogo de outra coisa que eu não gosto. Então tá, 10 sobre 100. P igual a 0,1 ou ainda 10%. Show de bola. C. Não vou embora. Não é C, continua na B. Tudo faz parte da B. Estranho, né? Gosta de jogos apenas em consoles de videogame. 60 menos 20 que dá 40 sobre 100. Dá 0,4 ou 40%. Depois, gosta de jogos no computador e em consoles de videogame. São 20 sobre 100, ou seja, 20%. Gosta de jogos no computador ou em consoles de videogame. Gostam de jogos no computador ou em consoles de videogame. Como é que calcula isso? Ou num ou no outro? Aqui eu vou ajudar vocês, vai. Alguém sabe dizer como é o número ali de cima? Vai ser só nos dois, não é? Quanto então? 90? Eu estaria 50 sobre 2. Vai dar um meio, vai dar 50. 40 menos 20, só que no console é quanto? 40. 40. Ali é 10. 30 menos 20, 10. Se ele falou, gosta de jogar no computador ou em consoles. Então é 40 mais 10, 50. Tem 50 caras que ou jogam num ou no outro. Então cuidado, esse ou, certo? Ele exclui, ou é um ou é outro. Então ficaria 50 sobre 100, 50%. Depois ele fala o seguinte, ó. Não gosta de jogar videogames. caras sobre 100, 30%. Só deixa eu me corrigir aqui, olha só. Não, na verdade não, é porque assim, ó, gosta de jogar
jogos no computador ou em consoles de videogame. Ele fez a conta aqui como se a galera que joga os dois também é válida. Que daria 70, certo? Que daria 70. Eu quero acreditar que ele, de repente, para excluir a possibilidade do cara gostar de jogar os dois, ele deveria ter colocado que gostam de jogar apenas em computador ou apenas em... Se ele colocou só ou, eu acabo interpretando que se o cara joga os dois, ele entra na brincadeira também, tá? Então a apostila é que me alertou para isso, que eu errei. Posso deixar bem claro isso, eu errei. Então cuidado, ó. Vou repetir. Esse cálculo aqui que eu fiz seria para a seguinte pergunta. Gosta de jogar apenas no computador ou apenas em consoles de videogame? Aí sim, é só os 40 que só jogam em console ou só os 10 que totalizariam 50 sobre 100. Mas se ele perguntou computador ou console, então tanto faz no qual que ele joga. Então se ele joga nos dois, ele também entra na brincadeira. Então aqui passaria para... A galera estava certa, o professor errou. 70%. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Pelo menos matamos a tarefinha. Só para tu te preparar para a próxima aula, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer com vocês em sala aquela parte de multiplicação de probabilidade. E também quero fazer aquela história de eventos independentes. Então, que termina na parte de probabilidade condicional. Depois que a gente fizer isso junto em sala, nós vamos só exercitar essa parte de probabilidade. Depois que a gente exercitar isso, só vai faltar estatística e uma pitadinha de geometria espacial no final. Muito obrigado pela paciência, até mais, galerinha.